Bem-vindos ao Iceberg de Ordem Paranormal RPG Livro de Regras. Aqui, nesse vídeo, abordaremos os mais variados assuntos a respeito desse livro, desde os mais conhecidos até os mais tenebrosos. Primeiramente, quero agradecer imensamente ao Red Skin, a pessoa que fez o Iceberg e que me ajudou em vários. E quando eu digo vários, é vários tópicos do mesmo, porque tinha muita coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida nisso aqui, ou que eu não lembrava direito como funcionava. Enfim, valeuzão Red, tu é foda, meu querido. Bom, além disso, vale ressaltar que alguns dos tópicos aqui presentes são espécies de piadas internas do servidor do PlayRay, mais especificamente o canal de texto denominado Mecânicas OP. Se você é um mecânico, se você conhece o Mecânicas, pode ter coisas aí que você já viu lá e vai lembrar e soltar um arzinho do nariz, talvez. Eu acho. Agora, antes de irmos, um breve resumo sobre o que é um vídeo de iceberg, embora eu duvida muito que alguém não saiba a essa altura. Um vídeo de iceberg é basicamente um vídeo de curiosidades a respeito de certa obra. Ele começa no topo com os assuntos que todo mundo conhece e a cada camada que vai descendo no iceberg a gente vai tendo informações mais bizarras e desconhecidas. E mais uma última coisinha bem rápida. Olha, eu sei que normalmente eu não falo isso porque eu acho até chato, mas se possível, esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer. Então se puder deixar um like e um comentário pra ajudar no engajamento e compartilhar pra um amigo que goste de ordem, seria da hora. Se não, tudo bem, eu faço L, não tem problema. E não se esqueçam de dar uma olhada nas redes sociais do Red, vão estar na descrição no comentário fixado. Camada 1. A realidade. Clausura. As clausuras, ou cláusulas, não sei a pronúncia correta, são uma série de poderes extras que saíram na 192ª edição da revista Dragão Brasil, e consistem basicamente em ser tão apegado à realidade a ponto de desenvolver resistência contra ameaças do outro lado. Embora o conceito tenha dividido opiniões, quando se tratava de mecânica, a comunidade entrava em consenso. Os grilhões eram estupidamente fortes, quebrados demais para serem usados em qualquer mesa. Por exemplo, temos o grilhão da violência, que fornece a mesma resistência a dano da besta do apocalipse por míseros 5 PE. Você pensa que é Chris Bumstead? C-Bum? Crítico é acerto automático. Esse é um erro simples que costuma acontecer com iniciantes, já vi uma ou duas vezes. Basicamente, é a ideia de que um acerto crítico sempre é acerto automático, independente da soma, o que, cá entre nós, tornaria a margem de ameaça super OP e atirador de elite funcional, bota fé? Na realidade, sabemos que, mesmo que você tire crítico com 1 no dado, não é garantido o acerto, apenas se for um 20 natural. Gasto de componentes. Enquanto o livro de regras ainda estava em desenvolvimento, lançando suas versões novas pouco a pouco, surgiu a dúvida na mente de todos os fãs de Dante que queriam spamar decadência a rodo. Componentes ritualísticos gastam? E, se gastam, com que rapidez? E, por bastante tempo, a dúvida se manteve, até que foi confirmado que não, eles não gastam. Além disso, também existia a dúvida de se precisava sacar eles antes de conjurar os rituais, mas não, foi confirmado que não precisava também. Kit de medicina gasta. O presente tópico trata sobre uma discussão acerca dos kits de perícia gastarem ou não. Defendiam, principalmente, que o de medicina era gasto ao estabilizar uma pessoa. Obviamente, nada disso é verídico, e os kits nunca gastaram, não sei porque tinham essa ideia na cabeça. Talvez porque o gasto de kit era uma mecânica de O Segredo na Floresta e desconjuração, eu acho, mas não tem isso hoje em dia. Condição petrificado. A partir da página 310 do livro de regras, nós temos a descrição das condições que podem afetar seu personagem durante o jogo. Lá, encontramos coisas como agarrado, derrubado, sangrando, etc. No entanto, há uma condição distinta, a qual chama bastante atenção. Petrificado. Tal condição, embora existente, não pode ser causada por nenhuma criatura, nenhum ritual ou nenhuma habilidade ou efeito do livro. Literalmente, a única forma de adquiri-la é caso a Máscara do Desespero, leia-se Magistrada, utilize seus poderes de reescrever a realidade, assim te impondo a condição. Soqueira é arma. Não, soqueira não é arma e nunca será arma. Basicamente, isso aqui se trata de quando as pessoas faziam um combo de golpe pesado e amaldiçoar a arma na soqueira. Mas não, pessoal, não rola. VD do anfitrião. Na versão 1.0 e anteriores do livro, a VD do anfitrião era 0413, fazendo alusão ao número que tem relação com a relíquia e tanto se repete na série. No entanto, na atualização para 1.1, a VD foi corrigida, sendo alterada para 400, como a das outras relíquias. Percebendo o erro, na versão posterior, a 1.2, a Jambô retornou com o VD original.
Vulnerável -5 ou -2? Desde as versões mais antigas de Ordem Paranormal RPG, a condição vulnerável causava -5 na defesa de quem a possuísse. Vulnerável persistiu assim até a versão 1.1. Foi na 1.2, porém, que as coisas mudaram. A condição passou a causar apenas -2 na defesa. À primeira vista, isso pode parecer um nerf, mas aparentemente a condição sempre deveria ter sido assim, visto que em T20 vulnerável funciona dessa mesmíssima forma. Camada 2. Transcendendo. Ampliar ritual. Houve uma polêmica em relação à capacidade do Conduit de ampliar ou não rituais de alcance toque para curto, utilizando de seu 10%, devido a uma ambiguidade do texto. Aqueles que defendiam que sim, diziam que o parênteses se tratava somente de um exemplo. Os contrários, no entanto, argumentavam que, como não havia nada escrito sobre, rituais com esse alcance não poderiam ser ampliados. Hoje em dia, sabemos que sim, rituais de toque podem sim ser ampliados. Honestamente, eu sempre estive do lado dos que entendiam o parênteses como um exemplo somente. E vocês? Coincidência forçada mais contato paranormal. Trata de uma teoria que daria para combar os rituais coincidência forçada e contato paranormal, para assim obter um bônus altíssimo em testes de perícia. Mas foi só questão de tempo até o pessoal perceber que são bônus iguais e de mesma fonte. Cá entre nós, às vezes os mecânicos são meio burrinhos, eu incluso, tá? Conduit sem 10%? Normalmente, quando atinge 10% de Nex, um personagem possui 2 de limite de PE por turno. A habilidade recebida pelo Conduit nesse Nex, todavia, custa exatamente 2 mais o custo em PE do ritual que ele for conjurar, geralmente resultando em 3 PE, o que extrapola o limite e não permite que a habilidade seja usada. Bom, pelo menos foi assim que pensaram durante um curto período. Vocês lembram lá quando o Oxy, se você não conhece, ótimo canal, recomendo. Vocês lembram quando ele fez um vídeo apontando os erros do Ordem? Então, ele falou disso. Foi bem engraçado na época. Enfim, sabemos que tudo isso não passou de um delírio coletivo, afinal, justamente tem uma regra para impedir que você seja um Conduit sem o seu 10%, ou um combatente sem o seu 5%, no caso ataque especial, etc. Explosão em cadeia. Quando Guilherme Deiswald confirmou, através do servidor do Selbit, sobre mochila de utilidades e afins valerem para tipos de itens, não deu outra. Do dia pra noite, a Ordem teve sua população de técnicos granadeiros mais do que quadruplicada. E todos eles tinham um sonho em comum: carregar infinitas granadas, explodir uma delas para todas explodirem em cadeia, assim causando infinitos D6 de dano e aniquilando qualquer ser, além de não afetar a si mesmo ou aliados por conta de perito em explosivos. Eu nem preciso dizer que a felicidade durou pouco, né? Enfim, com o tempo perceberam que no sistema, leia-se por roll, não existe explosão em cadeia, portanto, não funciona. Lâmina do Medo útil? Ao notarem que o alvo do ritual Lâmina do Medo é ser e não pessoa, os fãs foram à loucura. Combos de DT como o do graduado com 6 de presença e aprimorar mente dentro de um cinerário em euforia catatônica foram feitos a rodo, todos buscando a mesma finalidade: derrotar qualquer monstro com apenas um hit. Mas novamente a felicidade durou pouco, pois os fãs leram as habilidades de criaturas do outro lado finalmente e perceberam que as mesmas são imunes a rituais e danos de medo. Que foi? Você achou mesmo que esse ritual bucha já foi útil? Muito feio, o bagulho vai ficar doidão. Lâmina Paranormal grátis. Ao ser da trilha Lâmina Paranormal, você recebe o ritual Amaldiçoar Arma, e se o aprender novamente, seu gasto de PE diminui em 1. O valor mínimo desse ritual, todavia, já é 1 PE, portanto, o Lâmina reduziria para 0, certo? Bem, não. Há uma pequena regrinha que deixa claro que é impossível gastar menos de 1 PE num ritual ou habilidade. Desistam do Lâmina logo, gente, pelo amor de Deus. PE por rodada. Por algum motivo, a maioria das pessoas acredita que o limite de PE de Ordem é por rodada. Mas não, é por turno. Ah, mas qual é a diferença entre turno e rodada? Bem, é que durante uma rodada, todos têm um turno. Isto é, se no seu turno você gastou todos os PE que pode, quando sair de seu turno e for para o de outro ser, você pode gastar todos os PE de novo em coisas como tela de ruído. Sim, você morreu à toa achando que não dava pra spamar a tela. Professor.
Esse tópico trata-se de uma das origens novas que vieram nos marca-páginas da primeira HQ de Ordem, Iniciação. A origem foi inspirada no personagem Alexander Colt, da mesma profissão, e causou um grande furdúncio ao seu respeito por conta da habilidade fortíssima que carrega. Extremamente versátil, essa origem facilmente superava todas as outras 3 que vieram juntas. Seria isso, enfim, um pouco de justiça para Alex? Que Alex? Resistência paranormal. Em uma versão mais antiga do livro de regras, que eu não lembro qual era, foi mal, a habilidade Mente Sã, do 10% do intuitivo, era um verdadeiro enigma. Afinal, o parênteses explicativo não existia ali, portanto, ninguém tinha a menor ideia do que caralhos era Resistência Paranormal 5. Camada 3. Membrana danificada. Anfitrião imortal. Ai, esse aqui é um clássico. Caso vocês nunca tenham reparado, o Anfitrião é a única relíquia que não perde sua imunidade a dano após a resolução de seu enigma de medo. Isso é algo muito bizarro, afinal, a página dele já foi corrigida umas 2 ou 3 vezes em algumas versões e, mesmo assim, esse erro continua ali. Por Raw, a única forma de matar o Anfitrião é com a perda de PV de Sanguinária. Artista marcial funcional? Esse tópico existe pois, ao pegar o poder artista marcial, ataques desarmados contam como armas leves. Mas aqui, deixa eu te contar uma coisinha. Isso não faz porcaria nenhuma. What the fuck? Porque logo abaixo da tabela de armas, num pequeno trecho que fala sobre armas improvisadas e ataques desarmados, é deixado claro que ataques desarmados não são afetados por efeitos que citam armas. Oh, random usuário, mas o que caramba isso significa? Eu não entendi nada. Ora, meu amigo símio, não tem problema, eu te explico. Significa que socos não podem ser modificados, amaldiçoados ou receberem os benefícios de golpe pesado, combater com 2 armas, a favorita e semelhantes. Condição insano. Na página 111 do livro, onde é falado sobre sanidade, é citada ao Matal condição insano, mas ao procurar na lista de condições ela não existe e não é citada em nenhum outro lugar do livro também. Dedo decepado ignora pré-requisito. Muitos achavam que o item Dedo Decepado, que te dá um poder paranormal, poderia ignorar os pré-requisitos impostos pelo poder, já que o texto não especifica nada sobre seguir requisitos e, por lore, o poder meio que era de outra pessoa que já os cumpria. No entanto, como podem ver na seguinte imagem, Guilherme Desvalde confirmou que precisam sim seguir os pré-requisitos. Devoção Espiral. Esse é o nome beta, por assim dizer, do ritual Barganha Insana dos marca-páginas do livro de regras. O engraçado é que, mesmo sendo a beta, alguns marca-páginas chegaram a ser impressos com esse nome errado, tornando assim Barganha Insana o primeiro ritual com 2 nomes oficiais, praticamente. Diabo invoca Diabo. Esse tópico trata sobre a habilidade de invocar criaturas de sangue do Daibo. Desde que o VD não ultrapasse 400, ele pode invocar. Comicamente, o Diabo é uma criatura de sangue de VD 400, o que tecnicamente faz com que ele possa invocar a si mesmo. Então, o Diabo invoca outro Diabo, que por sua vez invoca outro Diabo, que por sua vez invoca outro Diabo, que por sua... Vocês já entenderam, né? Flagelador sem limite. Basicamente, havia uma teoria que, por Raw, o flagelador não seria sujeito a limite de gasto por turno se usasse PV no lugar de PE, afinal, não existe limite de PV por turno. Eu mesmo acreditei nisso e usei esse combo em alguns vídeos do canal. Entretanto, para a infelicidade de todos os main flageladores, um total de 5 pessoas, foi confirmado que o limite de PE se aplica aos PV também. Honestamente, isso torna essa trilha ainda mais inútil do que ela já é. Invadir mente verdadeiro sem pré-requisito. Por alguma razão, até a versão 1.1 do livro de regras, a versão verdadeira desse ritual não possui quaisquer pré-requisitos, o que torna sua conjuração possível bem mais rápido do que deveria. Por sorte, o dano não aumenta do decente pro verdadeiro, então não é tão letal quanto poderia ser. Sacar componentes. Isso trata de uma dúvida que, até hoje, vejo pessoas tendo. É necessário sacar componentes antes de usar o ritual? A resposta é simples, não, sacar os componentes faz parte da conjuração do ritual. 99% do infiltrador inútil.
Olha, pra falar a verdade, essa aqui é bem engraçada. Até a versão 1.1 do livro de regras, a habilidade de 99 do infiltrador remove a penalidade de -15 que você sofre em testes de furtividade após realizar uma ação chamativa. Random usuário, o que tem de errado nisso? Pois bem, amigo símio, é que essa penalidade simplesmente não existe. A penalidade é de -3d20 e não de -15. Ou seja, você se torna uma semi-criatura, praticamente um deus na realidade, pra ganhar uma habilidade que não faz droga nenhuma. Camada 4. Sussurros insanos. Dano de sangramento. Isso aqui ainda existe na 1.2. No texto da maldição sanguinária, é dito que o alvo sofre pontos de dano de sangramento, ao invés de perda de PV. Tecnicamente, dano de sangramento não existe no sistema, pois não está listado na lista de tipos de dano. Ademais, na condição sangrando, é descrito que o alvo perde PV, ou seja, é realmente só mais um erro de escrita. Elixir. Ah, o famoso Elixir. Todos falavam disso no Mecânicas uma época. Era Elixir pra cá, Elixir pra lá, Elixir pra todo lado. Parecia até uma partida de Clash Royale. Basicamente, o Elixir era um item citado nas regras de aposentadoria lá da 1.1. Obviamente, isso não existe em nenhum outro lugar do livro, e é só um erro que provavelmente foi do copia e cola de Tormenta. Itens infinitos. Quando confirmado por Guilherme Deisvalde que mochila de utilidades valia para todos os itens do mesmo tipo, consagraram-se então os itens infinitos em ordem paranormal. Afinal, se o item é a categoria 0, a única coisa que limita o quanto você pode carregar dele no seu inventário é o peso. Mas adivinha, mochila de utilidades também diminui o peso para 0. Basicamente, desde que o item seja de até espaço e categoria 2, com a ajuda de engenheiro e não seja uma arma, você consegue ter quantidades infinitas dele. Mais uma pequena atualização sobre isso é que aparentemente numa live recente da Jambô, Rafael Deisvalde confirmou que não pode ter itens infinitos, então fica a seu critério aí em qual dos Isvalde você quer acreditar. Magistrada DT5. Na 1.0, a habilidade Reescrever Realidade da Magistrada tinha a DT incrível de 0,5, lidem com isso. Margem de ameaça negativa. Existe uma build obscura que deixa sua margem de ameaça negativa, e se eu não me engano, usava atirador de elite. Mas sei lá, é no máximo engraçado só, então eu nem fui atrás dela. Apenas saibam que essa coisa existe. Passos de dano. Nos primórdios de Ordem Paranormal RPG, havia uma tabela de passos de dano. Basicamente, os passos de dano são um aumento ou uma diminuição do seu dano, que variam de acordo com o dano base de sua arma e o número de passos aumentados ou reduzidos. Como vocês podem ver nessa tabela de passos de dano do Tormenta 20, que eu peguei dele porque funciona igual, quando seu dano é um D12 e aumenta em um passo, ele se torna 3D6. Em versões mais atuais, os passos de dano foram abolidos, sendo substituídos pelo efeito de aumentar o dano em mais um dado do mesmo tipo. Acredito que fizeram isso para simplificar mais as coisas. E para extinguir os usuários de gadanho da face da terra, graças a Deus. Percepção às cegas anula furtividade. Isso se trata de uma crença meio comum entre as pessoas de que a habilidade das criaturas, percepção às cegas, anula os benefícios por uso de furtividade para se esconder, o que tornaria infiltrador mais paia do que ele já é. Na verdade, nossa, isso é muito nerd, né? Tipo, na verdade, mas enfim. Não anula e nunca anulou. Percepção às cegas anula... Pequena correção que eu falei errado, percepção às cegas anula escuridão e invisibilidade, enquanto que se esconder com furtividade te dá exatamente camuflagem, que é uma coisa que ele não anula. Ah, mas tem camuflagem por escuridão. Tá, camuflagem por escuridão ele anula. Mas por tu você tá atrás de uma pilastra não, né, cara? Pontos de energia. O ritual especial Barganha Insana, no qual já falamos anteriormente, restaura todos os seus pontos de vida e pontos de energia. Sim, escreveram o nome da sigla errado na descrição do ritual. Stunlock de controle mental. Se refere ao ritual controle mental, cujos seres que passem na resistência ficam pasmos por uma rodada, condição que impede o alvo de realizar ações. Ou seja, se você conjurar isso toda a rodada, o alvo fica incapaz pelo resto da vida dele ou até acabar em suas PE, o que vier primeiro. Venenos.
Esse tópico existe pela falta de informação sobre os venenos no sistema. Até tem uma tabela com alguns venenos e uma explicação sobre inoculações diferentes, mas assim, não se sabe como se usa, como se consegue, como se fabrica, se tem categoria, se tem peso, enfim. Nada é descrito, portanto não dá pra usar numa mesa sem inventar homebrew pra praticamente tudo. Camada 5. Anomalia. Anomiático 30 PV. Na versão 1.0, o Anomiático, criatura de energia de VD 240, tinha apenas 30 míseros pontos de vida. Vocês não ouviram errado. 30 pontos de vida, 3 dezenas de pontos de vida. Categoria nula. Para explicar esse aqui, preciso falar sobre ações livres. É dito que, quando uma habilidade não descreve o tipo de ação necessária para usá-la, essa habilidade é uma ação livre. No caso das categorias, no entanto, nada é dito sobre a categoria ser zero quando não descrita. Portanto, trata-se de uma categoria nula. Existem 2 possíveis cenários onde isso se encaixa, sendo eles arma de sangue, que é uma arma mas que não é dito sua categoria, e coronhada, que também é considerado arma e não possui categoria. Chuva de motos. Isso aqui é sobre um combo engraçado de dano infinito que usa veículo energizado e alguns rituais. Ao reduzir a categoria e peso do veículo energizado para 0, você colocava infinitas motos dentro de uma caixa de convocação instantânea verdadeiro, teleportava ou voava para cima e dropava tudo na cabeça do inimigo. Cada moto causa 40 D6 de dano, mas como são infinitas, já entenderam, né? Esse combo foi usado numa arena contra o Cthulhu, fã criatura de VD 600 que foi dizimada na primeira rodada. Empape e Carniçal da 1.0. Bom, nesse tópico temos algo engraçado. Ambas as criaturas na 1.0 eram extremamente mais poderosas. O Empape ressuscitava 4 vezes após ser reduzido a 0 PV, o que o tornava muito mais assustador e difícil de lidar. Já o Carniçal, por sua vez, tinha a presença perturbadora de uma relíquia, com um DT 45 e causando 10d8 pontos de dano mental. Osso duro de roer esses dois, hein? Incorpóreo. Na parte onde estão descritas as habilidades de criaturas do outro lado, temos a famosa Incorpóreo, que valeria para seres que não são materiais. Mas deixa eu contar um segredinho pros senhores, eu acho que vocês já sabem, né? Não existe, no bestiário, nenhuma criatura incorpórea. Ai, random mais açúcar. Lê a ficha dela direito, nerdola, ela não tem essa habilidade. Ela é parcialmente incorpórea e, novamente, não possui a habilidade. Modificar arma de sangue. Basicamente, se trata da discussão acerca do poder paranormal Arma de Sangue, que é uma arma leve, portanto pode ser modificada por Raw. No entanto, embora faça sentido, até hoje não temos uma confirmação oficial sobre isso e há alguns que dizem que não faz tanto sentido por lore. Eu gosto da Arma de Sangue amaldiçoada, então, por mim, eu diria que sim. Modificar arcabuz. Mesmo caso da arma de sangue, mas visto diferente pela comunidade. A maioria não aceitava por se tratar de um item amaldiçoado especial, mas Svald confirmou recentemente que pode sim ser modificada, então façamos o L e aproveitemos os 16d20 de dano. E nem venham me falar que com Gunfu fica 19d20, Gunfu não existe! Ritual de 2 elementos. Isso aqui se trata do ritual Embaralhar, mas não o normal que conhecemos, e sim a versão dele de Espinhos da Aurora Escarlate. Nas fichas dos personagens, podemos ver que o ritual era de energia e conhecimento, não apenas de energia. Bizarro, né? Mas podem esperar que temos mais bombas vindas dessas fichas de Aurora pela frente. Ritual que dá dano de frio. Na lista de danos, temos o famoso dano de frio, cujo texto descreve sobre rituais que causem dano desse tipo. Todavia, não há no sistema qualquer ritual com esse tipo de dano, ou qualquer habilidade, ou qualquer efeito com esse tipo de dano, até onde eu conheça. Sambo. Sambo é um poder extra de combatente lançado na Dragão Brasil, e, como vocês podem ver, é bem quebrado. Guerreiros de plantão agradecem pela existência disso aí. Camada 6. Adentrando o outro lado. Antes de começarmos essa última camada, vou ser sincero com vocês. Eu não sabia literalmente nenhum dos tópicos dessa parte. Muito obrigado, Redskin, novamente, por ter carregado esse vídeo nas costas.
Mas bem, espero que pelo menos algo aqui possa surpreender os senhores e que vocês gostem. Duelista. Essa talvez os fãs de Calamidere se lembrem. Era a trilha de combatente que o Balu usava, a qual se tratava de uma espécie de mescla entre as atuais Aniquilador e Guerreiro. Não tem muito mais a dizer sobre essa trilha. Fichas do Aurora. Na ficha da personagem Aniela Ukriti, o nomezinho difícil, podemos ver que ela possui amaldiçoar arma de sangue. Mas se olharmos bem, tem alguma coisa errada aí, né não? Olha, não sei nem o que dizer sobre isso. Tanto Maya Shizuri quanto Mauro Nunes possuem um poder de classe chamado Ataque Poderoso. Seria uma espécie de versão beta do ataque especial. Bem, ainda bem que trocaram isso, porque eu prefiro nem pensar o que esse dado extra de dano faria na mão de aniquiladores. Exorcista? Tá, vamos com calma. Trata-se de uma origem exclusiva do Aurora, pois não existe no atual livro de regras, embora eu acredito que já tenha tido ela em alguma versão antiga. Sua habilidade trata-se daquela que Dante usou em Calamidade para tirar o Balu de enlouquecendo quando ele enfiou a cabeça naquele espelho bizarro. Honestamente, das bombas do Aurora, essa foi a que mais me assustou. O Mercenário Bufado. A personagem Maya Shizuri possui a origem mercenário, que atualmente te concede uma ação de movimento extra na primeira rodada por 2 PE. Porém, em Aurora, ela te concede uma ação padrão extra por 2 PE. Isso é absurdo. Só pra ter uma comparação, é uma habilidade de origem, ou seja, que você pode ter até em NEC 0, te dá uma ação padrão por míseros 2 PE. Enquanto nós temos uma habilidade de trilha de 65%, que é a do Operações Especiais, que te dá uma ação padrão por 5 PE. Ficou horrível, né? Basicamente, é uma habilidade de uma criatura da revista Dragão Brasil, onde ela causa dano em todos os seres que estão numa área. Uma área hipotética, porque não fala qual que é o alcance. Seria o quê? Curto? Médio? Longo? Infinito? E outra coisa engraçada é que o texto fala criaturas, que é uma nomenclatura que normalmente a gente usa no Tormenta 20 quando se refere a qualquer coisa. Porém, no Ordem, a nomenclatura criaturas é só pra realmente criaturas do outro lado, então deveria ser seres, mas enfim, foda-se. Kézia. Esta é mais uma criatura da Dragão Brasil, cuja história é até que bem interessante. Kézia nada mais é do que uma feiticeira que escapou do julgamento das bruxas de Salem. Ela é uma criatura de sangue, o que não seria nada demais, se ela não tivesse vulnerabilidade a conhecimento. Ah, ela tem rituais de conhecimento também, mesmo sem sequer tê-lo como elemento secundário. É oficial, magistrada é bucha pra caralho. Relíquia sofre efeito de ser? Bem, isso é algo engraçado. Na descrição de ser, temos que um ser é uma pessoa, um animal ou uma criatura. No entanto, magistrada e deus da morte não são classificados como nenhuma dessas coisas, e sim como relíquias. Portanto, por Raw, ambos são imunes a quase todos, se não todos, os rituais do sistema. Minotauro Colossal. Outro errinho da versão antiga. Na 1.0, o Minotauro tinha seu tamanho descrito como colossal. Engraçado, mas nada demais. Página azul. Na versão 1.0 tinha 2 páginas azuis no livro, que é basicamente a parte que fala de perigos, só que, se você ver na 1.0 e subsequentes, não tá mais azul. Devem ter trocado porque era difícil de ler. Verdadeiro tamanho do Titã de Sangue. Até hoje, não sabemos o tamanho oficial dessa criatura. Afinal, na tabela de classificação de tamanhos, é dito que ele é uma criatura enorme comparado a um elefante. Em contrapartida, na sua ficha, é descrito como colossal, que seria comparado a uma baleia, então a gente não sabe dizer. Meu chute é que a ficha tá errada e ele é só enorme mesmo. 65% do infiltrador funciona em criaturas? Houve uma discussão enorme a respeito da habilidade do 65% do infiltrador, o assassinar, funcionar ou não em criaturas paranormais. Esse furdunço rolou aí no Mecânicos por um tempo, para posteriormente Guilherme Deisvalde confirmar que funciona, mas não é como se fizesse muita diferença, afinal a DT é um lixo. Proto-Dama de Sangue.
Olha, essa aqui é definitivamente uma das criaturas já feitas. Ela me fez quebrar a lógica de ordem alfabética que eu tava seguindo até agora, só porque eu queria deixar por último, porque é impagável. Podemos ver que a Proto-Dama de Sangue é uma criatura de sangue, não é? Tem sangue no nome? Pera, eu acabei de ler o texto melhor aqui. É de morte e medo? Ah, não, já sei. Deve ser morte com complemento de medo. Claro. Não, pera. Esse símbolo do lado esquerdo do nome dela não é de energia? Bem, talvez se eu ler mais a ficha eu saiba dizer. Vamos ver. Resistência a sangue 20? Ah não, já sei! Vulnerabilidades! Morte! Esse foi o Iceberg. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir as redes sociais do Red. E por favor, like no vídeo se gostou, ou dislike se não gostou. Comenta aí. Compartilha para um amigo, deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. Eu comecei a ficar sem voz, mas enfim, valeu a pena, foi bem legal. A gente se vê num próximo vídeo aí. Até mais. Morte!